Nobis Gaudium Magnum. E isso que eu anuncio com muita alegria, temos um Papa. Lindo. Começou assim, o pontificado de 12 anos do Papa Francisco, que terminou, foi assim que começou. E foi coerente, os 12 anos com o início do seu pontificado. Vocês vão perceber. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Olha essa frase, olha isso, olha como começa, olha como inicia o pontificado de um grande Papa para nós, para a Igreja. Primeiro que ele se aproxima das pessoas, o coração dele se entrega a todos quando diz: gente, foram me buscar de tão longe, mas eu estou aqui. E essa resposta, eis-me aqui, é a resposta que ele faz a esse chamado. Sabe? Como não perceber esse eis-me aqui na vida do Francisco? A humildade nele é desconcertante. Quando ele diz o eis-me aqui, não é alguém que com soberba toma aquilo, não. É alguém que com humildade diz: olha, eis-me aqui, estou aqui, né? Eu estou aqui para servir. É lindo. O pontificado do Papa Francisco já começa assim, nesse eis-me aqui. E é isso que a gente tem que pedir. A nossa resposta ao chamado de Deus deve ser essa do Papa Francisco. Eis-me aqui. Adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo. Gente, vocês entenderam isso aqui? Ele acabou de assumir ali o pontificado, ele é o pastor, ele está ali sucedendo São Pedro, ele é responsável por toda essa herança da nossa igreja, essa tradição, e ele está nos pedindo oração. Ele vai nos dar uma bênção, como de costume. O Papa, depois de eleito, dar uma bênção ao povo de Roma e a todo mundo. Mas ele aproveita a ocasião onde ele sabe que todo mundo está vendo isso, sabe? Todo mundo está olhando para Roma. E quando todo mundo olha para Roma, o sumo pontífice, o Papa, acabou de ser eleito, né? Acabou de ser escolhido por Deus para ser Papa, ele pede oração. Como quem se coloca, mesmo que se inclina e diz: reza por mim, né? Me ajudem a cumprir essa missão que Deus está me dando. E vocês vão ver que eu acredito, né? Eu não lembro exatamente, mas é bem provável que o corpo dele vá se inclinar. Que ele fala do coração, a linguagem dele é do coração. É tão sincera que tudo vai dizer, até mesmo o silêncio. Então é bem provável que mesmo em silêncio, o corpo dele nos diga isso: eu estou aqui, eu peço a ajuda de vocês, eu peço a oração de vocês. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Não disse? Gente, e outra coisa interessantíssima. Não só essa questão dele se inclinar, ele está inclinado, não sei se vocês estão vendo, ele está inclinado, né? E ele pede essa oração, que o povo faça. Mas é engraçado que o pedido de oração do Papa não é como nós fazemos muitas vezes. Como quando a gente chega para alguém e diz assim: olha, reza por mim, né? Reza por essa situação, e a gente segue em diante. Não. O Papa Francisco, ele pediu a oração do seu povo, e não só pediu a oração, como quis que ela fosse feita ali, imediatamente. Então ele faz com que toda a praça
A Praça de São Pedro está lotada, então todo mundo vai fazer silêncio e os fiéis agora vão pedir a Deus pelo Papa. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Pateris et Filii. Gente, aqui é interessante quando ele diz isso. A todo mundo, a todo homem de boa vontade. Gente, ele sabe que não são só os católicos que estão assistindo, que os olhares e a atenção nesse momento não é só dos católicos, o mundo todo, mesmo que por curiosidade as pessoas estão vendo esse momento. Então, quando ele essa bênção que ele dá agora se estende a todo o povo, a todo o mundo, a todo homem. É a mensagem do Evangelho. Ide aos 4 cantos do mundo. Et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Lindo. É lindo ser católico. Começa assim, hein? Gesù ci ha chiamato a far parte di una nuova famiglia, la sua Chiesa, in questa famiglia di Dio, camminando insieme sulla via del Vangelo. Che il Signore vi benedica, che la Madonna vi custodisca. Non dimenticate questo. Il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Quantas vezes o Papa Francisco disse isso? O Senhor não se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Se fosse preciso resumir o pontificado do Papa Francisco com uma frase apenas, eu diria misericórdia. Misericórdia, porque ele proclamou e anunciou a misericórdia a todas as pessoas que se aproximavam dele. A palavra do Papa Francisco para o homem de hoje foi essa: misericórdia. Deus não se cansa de perdoar. Ele falava sempre isso, sempre, incansavelmente. O Papa da Misericórdia. Francisco é o Papa da Misericórdia. Dov'è il sangue del tuo fratello che grida fino a me? Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo. Abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna. Ao mesmo tempo que ele fala da misericórdia, do amor de Deus, ele também nos cobra uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa que o Papa Francisco nos chama a atenção? A responsabilidade pela vida fraterna, pelo irmão, por aqueles que estão ao nosso lado. Afinal de contas, ninguém caminha sozinho. Então ele pede essa fraternidade, esse amor de irmãos, mas não a alguns, mas a todos, sem distinção de classe econômica, de cor, de raça, de nada. Ele pede esse amor entre os irmãos. Ele nos ensinou a amar. Papa Francisco foi um mestre do amor para o homem de hoje. Gesù, le periferie e le marginalità sono predilette. Non prendere sul serio questa realtà equivale a non prendere sul serio il Vangelo, l'opera di Dio che continua a manifestarsi nelle periferie geografiche e esistenziali. Il Signore agisce sempre di nascosto. In particolare Gesù va a cercare i peccatori, entra nelle loro case, parla con loro, li chiama alla conversione. Va a cercare quelli che il male non lo hanno fatto, ma lo hanno subito, come i malati, gli affamati, i poveri, gli ultimi. Sempre Gesù va verso le periferie, Cenas de misericórdia, onde ele toca o homem sofrido, o homem que sofre. Non aver paura di custodire la terra
che è madre di tutti. Dobbiamo riportarla ai nostri figli, migliorata. L'atteggiamento della custodia non è un impegno esclusivo dei cristiani, riguarda tutti. Entrare per quella porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. È Lui chi ci cerca, è Lui chi ci viene incontro. Non rimaniamo indifferenti, non viviamo una fede a metà, che riceve ma non dà, che accoglie il dono ma non si fa dono. Siamo stati misericordiati, diventiamo misericordiosi, perché se l'amore finisce con noi stessi, la fede si prosciuga in un intimismo sterile. Senza gli altri diventa disincarnata. Senza le opere di misericordia, amor. Gente, isso aqui também, tenho que parar aqui para falar disso, porque é como que a fé só pode ser vivida a partir do nosso coração dado aos outros, né? Nós fomos tocados pela misericórdia, o Senhor nos procura, como disse o Papa Francisco. Não somos nós que procuramos a Deus, é Deus em primeiro lugar que nos procura. Antes mesmo de nos aproximarmos de Deus, Ele já nos espera. E Ele nos espera com misericórdia. Com misericórdia. Então aqui, gente, não é um discurso como alguém que ouviu de outras pessoas, mas alguém que viu, que tocou e ouviu a misericórdia. Ou seja, testemunha. Só pode ser testemunha alguém que viu, ouviu ou tocou. Eu não posso ser testemunha de uma coisa se eu ouvir falar sobre aquela coisa. Eu só posso ser testemunha de algo se eu vi, toquei ou escutei. Então, nós somos chamados a ser testemunhas da misericórdia. A misericórdia encarnada. Testemunhas, ou seja, dizer às pessoas, aos nossos irmãos, aqueles que sofrem, que Deus é misericórdia. E ser expressão dessa misericórdia para a vida deles. Essa é a forma que o Papa nos chamou a viver a fé. Fratelli, sorelle, lasciamoci risuscitare dalla pace, dal perdono e dalle piaghe di Gesù misericordioso. E chiediamo la grazia di diventare testimoni di misericordia. Solo così la fede sarà viva e la vita sarà unificata. Solo così annunceremo il Vangelo di Dio, che è Vangelo di misericordia. Abbiate il coraggio di insegnarci a noi che è più facile costruire ponti che innalzare muri. Dar lo mejor de sí para hacer posible el milagro de la multiplicación, no solo de los panes, sino de la esperanza. Y ustedes, dando lo mejor de sí, comprometiéndose, hacen el milagro de la multiplicación de la esperanza. Ele convidou os jovens aqui a dar o melhor que eles possam dar. E qual é esse melhor? O melhor dos jovens? Gente, a juventude é a fase de maior vigor do ser humano. Ou seja, é quando a gente tem os nossos dons mais preciosos. É quando a gente pode dar o que há de melhor, né, em nós. Ali no sentido físico, no sentido existencial, no sentido de entregar tudo, no sentido de, sabe, o abandono completo. E ele diz aos jovens aqui que eles entreguem aquilo que há de melhor. Que eles sejam, então, multiplicadores da esperança. Então, o que há de melhor
Aqui, o que de melhor podemos dar a Deus é levar a esperança para esse mundo. Necesitamos multiplicar la esperanza. Gracias, gracias por todo eso. En la iglesia hay espacio para Estava todos. aí, hein, nesse dia, Para todos. e eu repeti isso aí junto com ele. En la iglesia ninguno E ele sobra. nos fez repetir Ninguno isso. está A de más. igreja, espaço Hay espacio para para todos. todos. Ele fez com que todos Cada os uno en jovens su dissessem lengua isso. repita conmigo: todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. Muito obrigado, Papa Francisco. Que vida, que homem, que Papa. Ho accolto l'opportunità di venire qui come fratello che cerca la pace con i fratelli. Volere la pace, promuovere la pace, essere strumenti di pace, siamo qui per questo. Il santo popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza. Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la consolazione liberante del Vangelo, la carezza d'amore della Chiesa. Gente, você que mora aqui no Brasil, essa fala dele foi no Sínodo da Amazônia. Gente, o povo brasileiro, ele é um povo sofrido. Se você não percebe isso, se você não olha ao teu redor e vê o sofrimento existencial, o sofrimento das pessoas, eu não sei em que lugar você está, que bolha você se encontra. Mas o povo brasileiro, gente, é um povo sofrido por muitas coisas, mas nós somos um povo sofrido. E o Papa diz que o consolo desse sofrimento está no Evangelho, no Cristo. I poveri sono preziosi agli occhi di Dio perché non parlano la lingua di Dio, non si sostengono da soli con le proprie forze, hanno bisogno di chi li prenda per mano. Si ricordano che il Vangelo si vive così, come mendicanti protersi verso Dio. O Vaticano, cheio de moradores de rua, tomando refeição com o Papa. Esse é o Papa Francisco. Il Signore ci interpella e in mezzo alla nostra tempesta si invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza, capace di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Eu lembro disso, hein? No meio da Abbiamo pandemia. un'ancora. Nella sua croce siamo stati salvati. Ele rezando sozinho na Praça de São Pedro, no meio da pandemia. Isso foi tão forte. Um dos momentos mais marcantes do pontificado do Papa Francisco. Con convicción deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral
la posesión de las armas atómicas. Escutou isso? Tu escutou isso? Ele disse que não só o uso de algum armamento atômico é imoral, como ter esse armamento é imoral. Ele está explicitamente dizendo que as pessoas, os países não deveriam ter armas, né, armamentos atômicos. Eu não sei vocês, mas assusta saber que existem pessoas que estão com posse de armamentos que podem matar milhares de pessoas, sabe? Isso assusta, é assustador, né? É como que a qualquer momento aí, né, isso pode dar errado. Então assim, não deveria, ninguém deveria ter posse disso. É imoral, por si só é imoral. Il cielo ci dona così un messaggio di unità. L'Altissimo sopra di noi ci invita a non separarci mai del fratello che sta accanto a noi. L'oltre di Dio ci rimanda all'altro del fratello. Non ci sarà pace senza condivisione e accoglienza, senza una giustizia che assicuri equità e promozione per tutti, a cominciare dai più deboli. Non ci sarà pace senza popoli che tendono la mano ad altri popoli. Non ci sarà pace finché gli altri saranno un loro e non un noi. Olhar para os outros como nós e não como eles. Questo paese e questo continente meritano di essere rispettati e ascoltati. Meritano spazio e attenzione. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo. Giù le mani dell'Africa. Basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un solo da saccheggiare. L'Africa sia protagonista del suo destino. As crianças tiveram um lugar especial no pontificado do processo. Sempre elas estavam presentes, Deus dava um jeito de colocar Il carcere perto deles. è una realtà dura e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza vi generano tanta sofferenza. Però può anche diventare un luogo di rinascita morale e materiale, in cui la dignità di donne e uomini non è messa in isolamento, ma promossa attraverso il rispetto reciproco. Nessuno toglie la dignità di una persona, nessuno. No início do vídeo eu dizia que eu poderia resumir o pontificado do Papa Francisco com a palavra misericórdia. Mas aqui eu mudo completamente. Precisariam de pelo menos 2 palavras para poder resumir o pontificado do Papa Francisco. Seria misericórdia e esperança. Misericórdia e esperança. Assim a gente pode resumir o pontificado dele. Ele está nesse momento levando esperança para mulheres que estão presas, né? E teve um outro momento, eu não sei se vai mostrar aqui o vídeo, se eles pegaram esse momento, onde o Papa Francisco, ele no meio do lava-pés, da cerimônia do Tríduo Pascal, onde ele precisa lavar os pés de 12 pessoas, ele faz essa cerimônia e lava os pés de 12 homens que estão presos, ou seja, 12 pessoas que cometeram algum crime e foram presas, e ele lava os pés. Quando ele faz isso, ele não só leva uma profunda presença de misericórdia para essas mulheres, para aqueles homens, como também dá a eles uma esperança de mudança, esperança de transformação total. In questa umanità, qui in tutti voi, in tutti noi, è presente oggi il volto di Cristo, il volto del Dio, della misericordia e del perdono. Non dimenticate questo. Dio perdona tutto.
isso aí, o lava-pés, lavando os pés. Tô curtindo essa cena. Ci sono bambini che non hanno da mangiare, c'è gente che non ha lavoro e questo è una colpa dell'umanità. Io vi chiedo un favore, che tutti i giorni, quando fate le preghiere, pregate per i bambini che soffrono questa ingiustizia. Olha as crianças aí, presente. Vieni da me. Nossa, Vieni. essa cena é linda. Vieni. Esse rapazinho tá chorando, o pai dele morreu. E ele vai Magari contar isso pro tutti pai. noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come a lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. Sem palavras. Continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina che soffre tanto. Preghiamo per la Palestina, per Israele, il Libano, il Sudan. Chiediamo la pace. Os últimos anos dele Questa bandiera viene dalla guerra. foram Si lutando facciano tacere le armi. Si Para que a paz smetta di aconteça no seminare mundo. morte e distruzione. Ele lutou muito contra a guerra. Lutou muito, até o último dia da vida dele. La Chiesa, un'unica armonia di voce, in molte voci operata dallo Spirito Santo. Così dobbiamo concepire la Chiesa. Ogni comunità cristiana, ogni persona ha la propria particolarità, ma queste particolarità vanno inserite nella sinfonia della Chiesa e quella sinfonia giusta la fa lo Spirito. Ancorati a Cristo, roccia della nostra salvezza, illuminati dalla sua parola e rinvigoriti dalla sua grazia, attraversiamo la soglia di questo Tempio Santo ed entriamo nel Tempio della Misericordia e nel Tempio del Perdono, perché a ogni uomo e a ogni donna sia dischiusa la via della speranza che non delude. Percebe? A âncora da nossa vida deve estar em Cristo. E quando essa âncora está em Cristo, nós somos profundamente preenchidos dessa esperança. A esperança que não decepciona, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente deve pegar a nossa vida como que uma âncora e lançar essa âncora aos céus, corações ao alto, como diz a palavra de Deus, corações ao alto, como nós dizemos na missa, sum sum corda, corações ao alto, levar esse coração, essa âncora para nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, nós sim experimentamos essa esperança que não decepciona. Mesmo na cadeira de roda, ele trabalhou muito. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias.
buona settimana santa. Benedicatus omnipotente Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amém. Essa foi a última bênção que eu vi, né? Francisco. O Papa morreu. O Papa Francisco morreu, mas o nosso amor por ele não. O Papa Francisco continua vivo. O seu pontificado, a sua mensagem de misericórdia, de esperança, precisa viver em nós. Obrigado, Papa. Obrigado, Papa.